Convidamos para proferir a palestra MPT na Escola, Combate ao Trabalho Infantil, o procurador do Ministério Público do Trabalho da 23ª Região, o doutor André Canuto. Mas vamos conhecer só mais um pouquinho a experiência do doutor André. André Canuto de Figueiredo Lima. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito do Estado, também pela Universidade Federal da Bahia. Ele já teve experiência em trabalhar no Supremo Tribunal Federal e atualmente está no Ministério Público do Trabalho aqui em Cuiabá. Fala vários idiomas, inglês, espanhol, alemão, e tem vários artigos publicados em relação à sua área de trabalho, que é em relação ao direito, e também voltado ao combate ao trabalho infantil. Doutor André, uma boa tarde, um prazer enorme receber o senhor aqui conosco para trazer essa fala. Sei que muitas vezes o senhor acompanha bem os trabalhos que estão acontecendo, não só aqui em Cuiabá, mas os demais municípios que abraçaram esta causa no estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo e, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, professor Edmilson. Boa tarde, professora Marcela, Zileide, professora Débora, todas as professoras e professores que nos escutam. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu fico honrado por poder falar com professores. Eu espero que na nossa fala aqui eu consiga deixar muito claro o porquê da importância de se trabalhar o combate ao trabalho infantil através da educação. Esse é o objetivo desse projeto e eu espero, esse é o objetivo principal da minha fala de hoje, tentar convencê-los e convencê-las sobre a importância dos profissionais da educação no combate ao trabalho infantil. Eu agradeço bastante pela oportunidade, pela presença de todas e de todos aqui, porque sei das dificuldades todas, não apenas de acesso, de equipamentos, de conduzir a nossas rotinas diárias, nossas vidas depois que essa pandemia se iniciou, né? São tantos os percalços, tantas as dificuldades, e com esse mote, com esse argumento, eu espero também que a gente tente observar o trabalho infantil sob essa perspectiva. O trabalho infantil, depois do início da pandemia, se agravou não apenas numérica e estatisticamente, mas também qualitativamente. A precariedade a que estão sujeitas muitas crianças e adolescentes aumentou. Eu cito, por exemplo, uma pesquisa divulgada há aproximadamente 20 dias pela Unicef, que nos informa que no mundo todo, depois de 20 anos, o trabalho infantil voltou a crescer. Isso aconteceu no ano passado, no ano de 2020, justamente em razão da pandemia. E o que nós devemos buscar fazer enquanto sociedade, representantes do Estado, é exatamente tentar voltar aquela curva, aquela linha em que especialmente o Brasil já se encontra desde o início dos anos 2000, que é a curva de decréscimo, de queda dos casos de trabalho infantil. Então, nesse momento, é por isso que a gente insistiu, né, professor Edmilson? No ano passado, a gente tinha uma expectativa muito grande, fizemos uma reunião presenciais que eu participei, ali por volta de fevereiro, talvez final de janeiro, no máximo no início de março, lá na Procuradoria Regional do Trabalho, e nós tratávamos da implantação do projeto em vários municípios aqui do estado. Nesse ano, graças a Deus, a gente conseguiu retomar a sua aplicação com grandes municípios, de modo que a gente vai atingir uma grande parcela de alunos e de estudantes, e nos esforçaremos para que não apenas os municípios permaneçam no próximo ano, mas para que a gente consiga ampliar em vários
apesar de não serem tão grandes quanto Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, contam com estatísticas muito tristes, muito elevadas a respeito dos números de casos de trabalho infantil. De um modo geral, são municípios mais afastados aqui de Cuiabá, municípios localizados nos grandes rincões do estado de Mato Grosso, em que a precariedade social mesmo é mais acentuada. Termina que isso se reflete também nos números de trabalho infantil. Então, o objetivo do projeto MPT na Escola é muito claro, é combater o trabalho infantil a partir da conscientização, a partir da educação, desse papel fundamental e indispensável para o desenvolvimento de qualquer sociedade, de qualquer comunidade, e que é o único meio possível de a gente acreditar e implementar algum tipo de justiça social, que é através da educação. Então, o Ministério Público do Trabalho, apresentando muito rapidamente a nossa atuação, busca o combate do trabalho infantil a partir de 3 eixos principais. O primeiro deles é o eixo políticas públicas, que representa a nossa atuação através da cobrança destinada a estados e municípios para garantirmos a execução, a implementação de políticas públicas de combate ao trabalho infantil. De um modo geral, esse trabalho depende, claro, de alguma vontade política, de os gestores darem condições de trabalho às equipes e às secretarias municipais, principalmente de assistência social, para o desenvolvimento de ações para favorecer crianças e adolescentes. Mas é necessário um trabalho muito técnico, um trabalho técnico executado, em regra, por profissionais de assistência social. Isso demanda qualificação, demanda servidores que possam executar essas políticas e demanda, obviamente, orçamento. E muitas vezes a gente enfrenta resistência nestes pontos. Todos sabemos que as áreas sociais não são tão valorizadas quanto deveriam. E aqui valorizadas eu me refiro mesmo à alocação orçamentária, à destinação de verbas, de recursos públicos para a aplicação e para a execução dos serviços públicos. E, nesse sentido, o trabalho infantil ele é eminentemente combatido através da atuação das equipes de assistência social, através dos CREAS, dos CRAs, dos conselhos tutelares, das equipes de abordagem, porque sem eles é muito difícil executá-los. Vejam que o Ministério Público do Trabalho é um órgão eminentemente jurídico, é um órgão cuja atuação, ainda que a gente busque sair dos gabinetes, que a gente busque sair de uma atuação exclusivamente no Poder Judiciário, para que a gente tenha um contato maior com a sociedade, com os outros órgãos públicos, a gente nunca, jamais vai ter condições de exercer o papel que as equipes técnicas especializadas do Poder Executivo exercem. Então, é necessário que, para uma boa atuação na proteção de crianças e adolescentes, haja um trabalho sempre integrado. Neste eixo de políticas públicas, o nosso trabalho é muito junto aos atores políticos, prefeitos, secretários, governadores, a fim de fazer e implementar as políticas públicas de proteção ao trabalho infantil. O segundo eixo de atuação diz respeito ao cumprimento da cota de aprendizagem, que é um instrumento, uma forma, um artifício que a gente tem para garantir que adolescentes continuem sua qualificação, seus estudos, mas, ao mesmo tempo, eles têm a oportunidade de conhecer o mercado de trabalho. É um meio para que o adolescente dê continuidade à sua capacitação e também já conheça a realidade de uma empresa. De um modo geral, são empresas maiores, aquelas que têm que cumprir a cota de aprendizagem, então são mais bem estruturadas. Têm equipes mais qualificadas, precisam de trabalhadores mais qualificados também. Então, um adolescente que ingressa num programa de aprendizagem profissional vai conseguir, no futuro, ter mais chances de ingressar no mercado de trabalho através de um bom emprego e não um subemprego. Por fim, o último eixo de atuação do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho infantil
é o projeto MPT na escola, que eu costumo dizer que talvez o nome dele não deixe muito claro a finalidade do projeto. O objetivo não é colocar o Ministério Público do Trabalho dentro da escola, não é esse. O objetivo é mostrar como e por que devemos combater o trabalho infantil. Na verdade, um nome mais adequado seria combate ao trabalho infantil desde as escolas. A finalidade principal é a educação. Esse é o eixo da educação e que ele é executado necessariamente junto às secretarias municipais de educação. As secretarias aderem ao projeto através da sua disposição, é um ato, digamos, de liberdade, de liberalidade das secretarias que fazem a assinatura de um termo de parceria. É um projeto completamente gratuito para os municípios. E através desse termo de parceria firmado, com a nomeação e identificação de um responsável pela coordenação dos trabalhos no âmbito de cada município, aqui em Cuiabá é o professor Edmilson, a partir disso são identificadas escolas que podem participar, é feita a capacitação pelo Ministério Público do Trabalho, são entregues kits de orientação pedagógica e também kits para a realização das atividades em sala de aula ou, no nosso tempo atual, através dos ambientes virtuais de ensino, né, das plataformas que estão sendo adotadas pelas escolas. E depois da execução das atividades, a gente tem também um prêmio MPT na escola. Isso foi falado pelo professor Edmilson, como é mais ou menos estruturado o projeto. Depois eu falo um pouco sobre o prêmio MPT na escola, porque o objetivo principal do projeto é sempre levar aos estudantes, levar a toda a comunidade escolar, inclusive, o conhecimento necessário para combate ao trabalho infantil. Ou seja, o que é o trabalho infantil, por que ele é tão prejudicial, por que devemos combater os mitos sobre o trabalho infantil e como podemos agir para evitar o crescimento, para evitar a perpetuação do trabalho infantil. Eu sei que aqui, com certeza, algum dos professores ou das professoras, já ouviu falar, por exemplo, que o trabalho infantil não prejudica ninguém. Que o trabalho infantil qualifica, digamos assim, um adolescente ou um aluno, uma estudante. É uma coisa que ainda se escuta, infelizmente, na nossa sociedade, principalmente porque está ligado a um outro mito, que é aquele que diz assim: é melhor uma criança trabalhando do que uma criança roubando. Infelizmente, ainda se escuta isso de gente até esclarecida, às vezes de pessoas que ocupam cargos públicos e que faltaram essa aula, digamos assim. São pessoas que talvez não tenham o compromisso necessário com a proteção das crianças e dos adolescentes. Então, nós precisamos desmistificar estes argumentos. Precisamos desconstruí-los, precisamos esclarecer, explicar o porquê de essas afirmações estarem erradas, porque elas são falsas, elas não são verdadeiras, elas não encontram nenhum tipo de verificação na realidade social. Em verdade, senhoras e senhores, o trabalho infantil não é solução para absolutamente nada. O trabalho infantil não é eficaz para nenhum tipo de promoção de desenvolvimento. O trabalho infantil não promove desenvolvimento individual, não promove nenhuma transformação social, não assegura nenhum tipo de crescimento econômico e, muito menos, o trabalho infantil não é uma forma de o Estado ou de a sociedade se desenvolver. De modo algum, o trabalho infantil é capaz de promover alguma coisa boa. Não, não é. Eu digo, por exemplo, que quando as pessoas falam que conhecem fulano ou cicrano, que trabalhou desde os 10 anos de idade e hoje é um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida, são sempre, absolutamente sempre, casos excepcionais. Casos que fogem completamente à regra que nós verificamos na realidade. O trabalho infantil ele é uma forma de promover a perpetuação da pobreza.
Ou seja, uma criança que vive numa família pobre, que não tem condições de estudar e que é levada desde cedo para o trabalho infantil, ela provavelmente vai se afastar da escola antes do que deveria. E ela provavelmente, por não ter estudado, vai continuar no ciclo da pobreza. Ou seja, para tentar fugir da pobreza, ele começa a trabalhar desde cedo, ele não se desenvolve educacionalmente, ele pula etapas na sua formação, não só intelectual, mas emocional também, e termina que, ao se tornar um adulto, o máximo que ele vai conseguir é um subemprego. É uma posição no mercado de trabalho que não vai lhe assegurar nenhum tipo de desenvolvimento social ou econômico. Desse modo, ele completa o ciclo da pobreza. E combater o trabalho infantil é uma forma de combater a perpetuação da pobreza, ou seja, uma forma de quebrar o ciclo da pobreza. Por isso que lugar de criança é na escola, lugar de criança é na infância. Devemos, cada vez mais, e é por isso que o nome do projeto do Ministério Público do Trabalho, Projeto Maior de Combate ao Trabalho Infantil, se chama Resgate à Infância. O que nós devemos buscar garantir é a permanência das crianças na infância, enquanto permanecerem crianças. A função principal do projeto MPT na escola é combater também a evasão escolar, porque uma das primeiras consequências de uma criança que começa a trabalhar, que é explorada pelo trabalho, é suspender, é se afastar do ambiente escolar, ou, pelo menos, não ter a continuidade sadia, segura, de permanecer nas escolas estudando. Então, também é nosso objetivo diminuir a evasão escolar quando a gente conscientiza sobre os prejuízos e os riscos do trabalho infantil. O trabalho infantil ele também traz riscos ao desenvolvimento físico de uma criança. Isso é bastante evidente, eu tenho certeza, para todo mundo, que uma criança não tem ainda o corpo físico pronto e preparado para fazer trabalho braçal. Sejam meninos ou meninas, se forem expostos a determinadas cargas, determinadas pressões musculares, ela vai comprometer o seu desenvolvimento corporal. E, evidentemente, também, a depender do ambiente em que ela esteja trabalhando, ela vai comprometer muito a sua formação psicológica, a sua formação emocional. E também é sabido que determinadas etapas de desenvolvimento cognitivo, quando elas não são aproveitadas, né, chamadas janelas, dificilmente se consegue recuperar. Isso do ponto de vista psicológico, nem tanto de adquirir conhecimento. Mas proteger a criança para que ela permaneça na escola é a única forma, ou pelo menos é a forma mais eficaz que o Estado, que a sociedade e que as famílias têm para garantir algum futuro digno a essas crianças e a esses adolescentes. Portanto, nós precisamos, desde cedo, combater os mitos sobre o trabalho infantil para que a gente consiga, através da educação, combater o trabalho infantil em si. É este o objetivo do projeto MPT na escola. Como o professor Edmilson falou, ele busca trabalhar com alunos entre o 4º e o 7º ano. São 2 grupos temáticos diferentes. O primeiro deles se refere às turmas de 4º e 5º ano, e o segundo abrange as turmas de 6º e 7º ano. O primeiro, uma vez que estão relacionadas a pessoas mais novas, trata do trabalho infantil em si. O que é o trabalho infantil, quais são os males do trabalho infantil e por que devemos combatê-lo. E o segundo já tem um olhar mais voltado para as políticas de aprendizagem profissional. Isso porque já são, de um modo geral, adolescentes que estão próximos a entrar na idade mínima de poder iniciar a atividade como aprendiz. E a aprendizagem profissional, como eu falei brevemente anteriormente, é uma forma que um adolescente tem de garantir a continuidade dos estudos, de assegurar uma qualificação profissional que no futuro vai lhe dar mais chances de acessar um bom posto de trabalho
e também lhe assegura alguma renda. Dessa forma, você tem mais chances de assegurar a permanência daquele adolescente na sua vida estudantil e também está garantindo mais chances para um futuro de maior dignidade. A idade mínima para a aprendizagem profissional é de 14 anos. Claro que não abrange atividades perigosas, atividades insalubres ou que tragam algum risco para os adolescentes. Portanto, aos 14 anos, um adolescente somente pode fazer parte de um programa de aprendizagem profissional se for em alguma atividade perfeitamente segura. Para isso, existem as entidades qualificadoras da aprendizagem profissional, entidades que fazem todo o acompanhamento, não apenas a parte educacional, mas também fazem um acompanhamento psicossocial, quando é necessário, e fazem o acompanhamento desse adolescente também junto às empresas. Nesse outro eixo de trabalho que o MPT tem, a gente busca fazer com que as empresas cumpram sua cota de aprendizagem, porque a cota de aprendizagem é, por si só, uma política de Estado que visa garantir a continuidade da educação de adolescentes, que busca capacitar adolescentes, que busca criar postos de trabalho também, mas principalmente para oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a crianças e adolescentes. Claro que crianças apenas depois que se tornarem adolescentes, mas com a aprendizagem profissional a gente consegue integrar educação, trabalho e renda. Portanto, é uma política que não é apenas um simples dever trabalhista de uma empresa. É um dever trabalhista, mas é mais do que isso. É uma política pública que as empresas são responsáveis, como uma noção de responsabilidade social, são responsáveis por executar para garantir à sociedade algum desenvolvimento socioeconômico. E elas devem ser voltadas principalmente para públicos de vulnerabilidade. Hoje, a gente vê que políticas públicas devem sempre priorizar os grupos vulneráveis. As ações do Estado devem buscar prioritariamente favorecer os vulneráveis naquilo que tem mais demanda, para em seguida você alcançar outros públicos. Essa é uma noção de igualdade material, igualdade substancial, ou seja, quem precisa mais deve receber mais atenção do Estado. Essa é a finalidade de se priorizar públicos vulneráveis na implantação de políticas públicas. A atuação do combate ao trabalho infantil não é feita sozinho pelo MPT. É por isso que quando a gente fala dos 3 eixos de atuação, a gente sempre faz referência a algum outro órgão público, a algum outro agente da nossa vida social. Então, somente é possível falar de combate ao trabalho infantil se a gente consegue pressupor que esse trabalho tem de ser conjunto. É um trabalho que tem que ser executado globalmente, de forma integrada, por uma rede de proteção. Então, o MPT está constantemente trabalhando junto com as secretarias municipais e estaduais de assistência social. Nós temos que trabalhar sempre muito próximo também às escolas, às secretarias municipais de educação, junto à Superintendência Regional do Trabalho, junto ao Ministério Público Estadual, Poder Judiciário de um modo geral, e também os representantes dos setores econômicos, as empresas, as federações, os sindicatos patronais, porque o combate ao trabalho infantil não é, diferentemente de outras áreas de atuação do MPT, não é um combate, uma atuação que busca favorecer um grupo. Não é isso. É muito mais do que isso. Proteger crianças e adolescentes é uma forma de nós garantirmos o desenvolvimento da sociedade como um todo, porque é na infância e na adolescência que se formam, principalmente, os cidadãos. É na infância e na adolescência, com a atuação da educação, da proteção social, da proteção que deve ser conferida por todos e todas nós, que garantiremos que no futuro a gente tenha uma sociedade mais justa. É através dessa formação que a gente consegue construir bases para a discussão de uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que se discuta
As grandes questões que devemos discutir no âmbito de uma vida social, de uma vida política, com cidadãos plenamente formados, cidadãos que têm iguais oportunidades e que têm condições de definir o seu futuro, e não serem pessoas que estão necessariamente dependendo da exploração da sua mão de obra, né? Da sua dignidade, no final das contas. Então, o combate ao trabalho infantil é algo muito maior do que uma atuação isolada do MPT. É muito mais do que isso. A gente atua sempre em rede de proteção, junto a órgãos públicos, a atores sociais, porque é preciso que a gente conscientize. Isso começa desde cedo e isso deve atingir também famílias, empresas, entidades civis e todos e todas que participam da nossa vida pública. Eu espero, com isso, ter feito uma apresentação breve sobre o trabalho infantil, sobre o que é a atuação do MPT, e passo a fazer apenas uma pequena consideração sobre o prêmio MPT na escola, que é o desfecho anual do projeto MPT na escola. Eu não sei se todas e todos sabem, mas depois da execução e da implantação do projeto MPT na escola, o Ministério Público do Trabalho promove também uma premiação no âmbito estadual e no âmbito nacional, para todos aqueles e aquelas que tiverem interesse em participar da premiação. Vejam que a finalidade principal do projeto é a execução das atividades em sala de aula. E a gente já fica muito satisfeito quando isso acontece, porque esse é o objetivo principal, é levar o conhecimento à comunidade escolar. Mas como forma de integração das escolas, como forma de interlocução de municípios diferentes, de atores diferentes da sociedade, o MPT desenvolveu também o prêmio MPT na escola, que é uma premiação simbólica, uma premiação que visa reconhecer, que visa valorizar o trabalho dos professores e das professoras e também dos alunos, dos estudantes que tiverem executado atividades relacionadas às categorias do prêmio MPT na escola, que são desenho, conto, música e poesia. Antigamente, até antes da pandemia, a gente tinha também o trabalho de curta-metragem, mas como esse envolve sempre muita aglomeração, a gente excluiu nesse ano, mas espera que no futuro ele retorne, né? Até porque hoje em dia é muito fácil você desenvolver um trabalho de curta-metragem por conta dos celulares com câmera, não se precisa mais de grandes equipamentos, né? Nem de sofisticação, nem de variedade para captação de áudio, edição. Hoje é muito mais simples. Mas atualmente, por conta da pandemia, são só essas 4 categorias: conto, poesia, música e desenho. Então, as escolas que quiserem podem participar a premiação no âmbito municipal e depois, a partir da escolha dos melhores trabalhos em cada município, é feita a inscrição no prêmio estadual. Aí a Procuradoria Regional do Trabalho reúne todos os municípios que tiverem participado, faz a seleção dos trabalhos, a gente vai fazer um evento de premiação, como eu disse, uma premiação simbólica, e leva a inscrição na etapa nacional. A etapa nacional representa, melhor dizendo, reúne todos os estados que tenham executado o projeto MPT na escola e faz a premiação no âmbito nacional, daqueles melhores trabalhos estaduais. Até o ano de 2019, a gente tinha uma premiação nacional lá em Brasília, uma cerimônia muito bonita, porque tem a presença de todos os estudantes vencedores, dos professores que acompanharam esses estudantes também. Essa era a única parte em que havia custeio do MPT, o Ministério Público do Trabalho, né, colaborava com o pagamento das passagens dos vencedores para ir até Brasília. Professores e alunos conheciam a capital federal, junto com outros estudantes e professores de todo o Brasil. A cerimônia contava com a presença não só dos professores, de alguns procuradores, mas às vezes outros representantes da sociedade também, sempre de uma forma lúdica, né, pouco burocrática, e era um momento muito bonito de integração de representantes da educação no âmbito nacional. Nesse ano, a gente não vai ter
pelo menos é o que eu espero, né? Porque ainda não há decisão final, mas é o que a gente vislumbra. Não vai haver premiação presencial em Brasília, mas a gente espera que no próximo ano já volte a acontecer. E faremos também no estado de Mato Grosso a etapa regional. Essa eu já sei dizer que sim, vai ser por meio telepresencial, por meio virtual, mas que é a oportunidade de nós reconhecermos e valorizarmos o trabalho de vocês, professoras e professores, e dos alunos também, que sempre ficam muito felizes quando participam, né? Quando vencem, digamos assim. Não é uma competição, não é esse o objetivo, mas quando tem esse reconhecimento da parte do MPT e da comunidade escolar sobre os seus trabalhos que foram executados. Então, é um momento muito bacana, porque conseguimos aliar todos os integrantes desse projeto MPT na escola, que é o Ministério Público, os professores e professoras, coordenadores municipais, diretores de escola também, representantes da secretaria, e outros que podem acompanhar também a participação. Por isso, eu agradeço bastante pelo convite, pela presença, me coloco à disposição. Vanessa, como a Edmilson falou, trabalha comigo no MPT e a gente está sempre se falando para tentar atender aos municípios, tentando esclarecer dúvidas, tentando auxiliar no que for possível. E assim como o Edmilson também tem contato com vocês, professoras e professores, de modo permanente, eu me coloco à disposição também, sempre que houver alguma necessidade de ajuda, de esclarecimento de alguma questão, fiquem à vontade para nos procurar. Edmilson, eu agradeço bastante a sua colaboração, o seu engajamento, desde o ano passado, né? Que coisa boa que deu certo esse ano. Eu posso dizer que quase tudo que a gente tem feito, e eu sei que a situação é ainda mais grave na educação pública, tem sido aos trancos e barrancos. Às vezes a gente fala que o nosso trabalho parece que é de enxugar gelo. E mesmo quando a gente tem essa sensação de que é apenas enxugar gelo, a gente não pode esquecer que se a gente não enxugar o gelo, o nível da água vai subir e todo mundo vai morrer afogado. Então, a gente precisa continuar enxugando o gelo, enquanto tiver forças, continuar trabalhando. Porque, pelo menos aqui, nesse caso, nesta causa, eu posso afirmar com absoluta certeza que ela é muito necessária, ela é muito importante, é muito nova. Não é à toa que crianças e adolescentes têm, desde a Constituição de 88, prioridade absoluta e o direito à proteção integral, que deve ser respeitada por todos nós, todos agentes públicos, toda a sociedade, todas as famílias, devemos isso às crianças e aos adolescentes. Então, muito obrigado pela parceria ao município de Cuiabá, pela presença das professoras e professores aqui, e eu fico à disposição. Eu digo que eu sou um pouco arroz de festa. Se eu tiver a oportunidade de participar de qualquer evento sobre trabalho infantil, eu vou estar lá, eu vou tentar colaborar de alguma forma. Então, me convidem, eu estou sempre à disposição quando eu conseguir. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor André, pela sua participação. A gente sabe também do tempo do senhor, mas que momento bastante esclarecedor. Trabalhar esses conceitos, eles são importantes para a gente poder dar um engajamento melhor nas nossas ações. Muitas vezes o senso comum, ou a gente ouvindo isso ou aquilo, às vezes não nos ajudam, mas a gente precisa realmente dessa base científica de entender realmente o que está aí na lei, o que está aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que prevê toda a legislação, aí para a gente realmente ter um olhar mais apurado e entendermos realmente o que realmente nós podemos fazer para poder combater o trabalho infantil e do adolescente. Quantos, né, de nós já não colocamos ou já ouvimos, né? Eu quando criança apanhei bastante, hoje olha quem que eu sou. Eu fiz isso, eu trabalhava, às vezes quem morava no campo ou na cidade e tal, mas a gente tem que entender esses conceitos para a gente poder desmascarar, tirar essas vendas dos olhos e entender melhor, né? Você ajudar, auxiliar
em algo dentro da sua própria casa é uma coisa. Agora, você ser forçado a trabalhar, a fazer, deixar de viver a sua fase no ciclo da vida, isso aí é diferente. Né? Deixar de estudar, se não fosse a questão da pandemia, de brincar, o direito à saúde, para poder estar lá limpando a casa, sendo obrigado muitas vezes a fazer, e às vezes a gente entender por que crianças e adolescentes, futuramente, eles crescem com revolta, um olhar um pouquinho diferente para a sociedade, até mesmo descrente daquilo que realmente deveria ser feito e, às vezes, ou na maioria das vezes, não está sendo feito. Eu falo que a base de tudo isso, para podermos entender e levar isso adiante, é a escola, é a educação. A educação perpassa por várias fases da nossa vida. E o que realmente nos ajuda também a nos moldar enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto um ser solidário, esclarecedor, crítico, é a educação, é a unidade educacional da gente poder aprender esse conhecimento para poder colocar em prática. Então, nosso muito obrigado, doutor André. Conte conosco também nesse trabalho que eu tive até um pouquinho, falei, como que nós vamos estar desenvolvendo essas ações meio à pandemia, mas eu gosto de desafio, e como eu disse, né, eu cutuco a Marcela, cutuco a Vanessa, às vezes dá aquele desânimo um pouquinho, mas a gente não pode desestimular e nem fazer com que os nossos colegas, os nossos gestores, professores, eles também percam essa vontade de dar continuidade a esse trabalho. Nosso muito obrigado, tá? E agora eu vou estar falando um pouquinho, o doutor André já trouxe em relação à questão do prêmio, do plano, mas eu vou falar especificamente em relação ao plano municipal de Cuiabá. Então, aqui, acho que dá para vocês verem, seguindo as orientações do Ministério Público, a partir do curso que eu tive a oportunidade de fazer, e com todas essas orientações, os materiais que nos foram enviados, nós conseguimos escrever o plano municipal para as 10 unidades educacionais que participam de forma direta desse projeto. Como eu disse, se a gente fosse ter um olhar mais apurado, seriam para todas as unidades. Mas a gente acredita, quem sabe já para o ano que vem, a gente possa estar ampliando o número de unidades para ter o grande prazer de riqueza, de discutir, de trabalhar. Eu também procurei parcerias com materiais. A Vânia, que eu já vi, Vânia está aqui, também na nossa sala. Vânia, muito obrigado. Eu liguei para a Vânia para pedir orientações. Ela também é uma pessoa muito atuante dentro do trabalho, ao combate ao trabalho infantil, dentro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, ela me esclareceu bastante coisas e a gente já vem desenvolvendo um trabalho desde quando eu vim para a Secretaria em 2017. Então, obrigado, Vânia. E você pode ter certeza que eu não vou deixar você cansar, viu? Esteja aí firme e forte para as nossas futuras parcerias antes de encerrarmos o nosso projeto em 2021. Então, todo o plano ele foi elaborado com esse material que foi encaminhado pelo Ministério Público do Trabalho, que tem as atribuições do MPT, as atribuições da Secretaria, e eu fiz também essa junção com a política da Escola Cuiabana. Então, nós temos em dos capítulos da Escola Cuiabana que fala sobre o combate ao trabalho infantil. Então, isso também está dentro do plano, falando de algumas ações
que já acontece na rede, como o Projeto Caracol, Saúde na Escola, Rede de Proteção à Pessoa em Situação de Violência em Cuiabá. Então, isso vem para ajudar e somar aquilo que realmente nós estamos buscando almejar com o resultado desse trabalho. Não é apenas assim, fazer por fazer, é mais um projeto. Não, este é um projeto que tem uma significância muito grande, principalmente nesses tempos de pandemia. Como que nós estamos conseguindo observar a situação das nossas crianças e adolescentes, ainda em aulas remotas? Eu, em 2016, eu tive muitos relatos de situações de exploração do trabalho infantil nas produções que os meus alunos fizeram, principalmente quem produziu poesia, quem produziu conto, até mesmo nos desenhos lá na Escola Ranulfo. E foi a partir daí, junto com a equipe gestora, a gente começou a ter um olhar mais apurado em relação à vivência dessas crianças. Isso de maneira presencial. Então, agora, quando eles estão a maior parte do tempo em casa, muitas vezes a situação pode ser até um pouco maquiada. E a gente precisa conhecer essa situação e denunciar. Não ter medo de poder ajudar e colaborar para que a criança e o adolescente possam viver a sua fase no seu ciclo de vida. Então, a gente está trabalhando, eu já estou acompanhando várias produções e o meu contato direto é com os gestores das 10 unidades. Eu já tinha em mente o ano passado as 10, mas como o trabalho ele não aconteceu por causa da pandemia, e aí a gente foi sondar novamente, conversar com esses gestores se eles aceitariam este desafio para que nós pudéssemos estar desempenhando juntos esse trabalho. Então, as EMEBs, professor Ranulfo Paz de Barros, Nossa Senhora Aparecida, a professora Elza Luiza Esteves, Antônia Tita Maciel de Campos, senador Darcy Ribeiro, professora Francisca Figueiredo de Arruda Martins, conhecida como Caíque Eldorado, a professora Celina Fialho Bezerra, Dejane Ribeiro Campos e 2 escolas do campo, Nova Esperança e a professora Hilda Caetano de Oliveira Leite. Então, a gente colocou alguns critérios, nós analisamos questão de vulnerabilidade, localização, mas, acima de tudo, que essas escolas pudessem dar este início a esse trabalho para que nós possamos colher os frutos bons, positivos, para que nós pudéssemos realizar esse trabalho e galgar êxito para que o ano que vem, com certeza, a gente possa estar ampliando o número de unidades. As unidades receberam este kit, foi enviado pelo Ministério Público. Então, esse kit também é de grande valia, aonde os professores estão trabalhando com os alunos. Aqui tem vários materiais pedagógicos e eu também pesquisei outros materiais de suporte que são enviados para os gestores e aí os gestores compartilham com os professores e isso já nós aqui na secretaria já estamos conseguindo observar a produção dos alunos. Então, hoje, de forma assim um pouco mais formal e oficial, nós estamos fazendo o lançamento, mas o trabalho ele já está acontecendo. E o doutor André falou também em relação à questão do prêmio, a etapa do prêmio estadual e nacional, mas nós não vamos deixar de fazer o prêmio na etapa municipal. Estamos seguindo todo o regulamento do plano do prêmio estadual, aonde nós temos aí o grupo 1, são os alunos do 4º e 5º ano, que vai trabalhar a temática do trabalho infantil
E o grupo 2, alunos do 6º e 7º anos, que a temática é a profissionalização do adolescente, aprendizagem profissional. Tá? Então, esse regulamento os gestores já têm, já compartilharam com os professores, que né, estou orientando, que a gente vai seguir esse regulamento, e é a partir daí que nós vamos estar recebendo as atividades, conto, poesia, desenho e música, relacionado a esses 2 grupos dentro dessas temáticas. Eu já recebi as fichas, tá? Já li, já analisei. Gestores das 10 unidades, essas fichas já serão encaminhadas para vocês, para poderem transcrever todo o trabalho. E aí eu vou estar orientando certinho a quantidade. Nós temos quase 2.500 alunos. Eu fiquei muito feliz dessa grande quantidade e praticamente todos eles estarem trabalhando essa temática juntamente com a orientação dos seus professores e de toda a equipe gestora. Tá? Então, o regulamento ele diz tudo, né? Um trabalho criativo, original, sem ser plágio, sem ser cópia. Nós também vamos disponibilizar, porque é um dos critérios que está no regulamento, um link no YouTube, e nós, aqui na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, temos o @portal da Escola Cuiabana no YouTube. Então, a gente vai estar disponibilizando essas atividades que os alunos já estão produzindo no nosso portal. Então, essa semana, cumprindo os prazos, tá? A gente já vai estar pedindo para os gestores das 10 unidades a quantidade de atividades de cada categoria, obedecendo aí o regulamento, e os 2 grupos, né? 4º e 5º, trabalho infantil, 6º e 7º, profissionalização do adolescente, aprendizagem profissional. E aqui na secretaria vai ter uma equipe interna que vai estar analisando todos os trabalhos que serão encaminhados. O e-mail também vou estar passando para os gestores, para onde que vai estar encaminhando as fichas, o material, os vídeos, para que a equipe interna da secretaria possa estar analisando, e aí eu já vou estar colocando a data também para a premiação na etapa municipal, antes de acontecer a premiação do prêmio na etapa estadual. Eu sempre falo, o prêmio é importante, o reconhecimento, ele também é importante, mas acima de tudo é o resultado no trabalho que nós estamos desenvolvendo. Depois a gente fazer uma análise, uma reflexão e uma avaliação do que isso realmente contribuiu para que nós possamos ter um olhar diferente, para que os nossos alunos tenham um olhar diferenciado sobre esse combate ao trabalho infantil e ao adolescente. Então, é só mesmo uma forma de esclarecer aquilo que nós estamos desenvolvendo junto com as 10 unidades educacionais, já que eu dei uma olhadinha aqui nos participantes, temos aí até mais de 100 ainda que estão aqui, e nós temos pessoas da rede municipal que está participando conosco nessa tarde. A gente fica bastante feliz, porque essa troca, esse trabalho colaborativo que todos nós temos a ganhar, tá? Então, gestores, podem ficar com calma, que tudo está sendo orientado, tudo está sendo feito com bastante carinho, tranquilidade, mas com qualidade e responsabilidade. Quem sabe a gente consegue chegar com um dos nossos alunos premiados na etapa estadual e até mesmo nacional, como em 2016 eu tive uma aluna que chegou bem perto do primeiro, segundo lugar na etapa estadual,
com esse trabalho que nós desenvolvemos na escola, na escola Ranulfo, e que nós colhemos frutos bastante positivos em relação a todo o trabalho que eu e meus colegas e a equipe gestora na época nós desenvolvemos dentro da unidade, como todas as outras unidades que participaram em 2016. Tá bom? E agora, neste momento, eu quero convidar a todos vocês para assistir um vídeo, que é o podcast do Cuiabá Cast, que eu gravei para falar um pouco do projeto MPT na escola aqui em Cuiabá. Depois, né, falei, vamos colocar algo até inédito, né, porque ninguém, eu acho que já teve acesso a esse vídeo. Eu fui lá na Secretaria de Comunicação da Prefeitura para gravar e depois eu vou estar disponibilizando para todos o link para que vocês possam também estar aí multiplicando dentro das suas unidades o trabalho que a Secretaria Municipal de Educação está fazendo com bastante carinho, com bastante amor, com bastante aprendizado e com bastante responsabilidade. Então, confiram agora o vídeo que fala sobre o projeto MPT na escola, disponibilizado no YouTube do Cuiabá Cast. Chegamos, minha grande Cuiabá, estamos no ar com o CBAcast, o podcast da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Eu sou Luiz Fernando. Eu sou a Laura Meirelles e nós dois juntinhos estaremos aqui com você, falando todas as informações e notícias a respeito da nossa prefeitura e também da nossa capital. Juntinhos, mas separados, né, Laura? Isso aí, nós estamos seguindo todos os protocolos de biossegurança. Temos aqui um acrílico, né? Você que nos assiste pelo YouTube pode acompanhar aí o acrílico que nos separa, tudo para garantir as medidas de biossegurança, e você não pode perder o giro de notícias hoje, que tem uma informação justamente sobre isso. Muitas empresas não estão cumprindo as medidas de biossegurança, e aí multa em cima de multa, tudo que ninguém quer, né? Nós queremos de fato que as pessoas sigam, porque é muito simples, são pequenos investimentos que podem fazer toda a diferença. Nós já estamos aqui com o nosso entrevistado na nossa mesa, nós estamos separados, como o Luiz disse, né? E nós estamos no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Escolha a sua melhor plataforma e acompanhe o CBAcast. Esses dias nós falamos aqui no programa, professor. O professor Edmilson Marques de Moraes já está aqui com a gente. Esses dias nós falamos aqui no programa sobre exploração infantil. E hoje nós vamos tratar de um tema tão importante quanto, que é o trabalho infantil, né? O combate ao trabalho infantil. Queremos agradecer sua presença, o professor Edmilson, que é coordenador municipal de um projeto de combate ao trabalho infantil, que é o MPT na escola, Ministério Público do Trabalho na escola. Tudo bem com o senhor? Estou bem, que bom estar aqui participando para falar desse importante trabalho em parceria do Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Nós que agradecemos, né, Laura? Isso mesmo. Edmilson, vamos começar a nossa conversa hoje falando sobre uma coisa muito importante, porque proteger e garantir o direito da criança a ter uma infância feliz e saudável é um dever de todos nós. E nós estamos trabalhando efetivamente para garantir esse direito, não é? Isso mesmo. Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essa legislação que garante todo o direito da criança e também do adolescente. Mas nós sabemos que muitas vezes isso não acontece na prática. A criança é o direito de brincar, de estudar, de conviver numa família saudável, mesmo diante de todos os desafios e dificuldades que a sociedade brasileira nos coloca, mas esses direitos têm que ser garantidos e é colocado por lei. Existe alguma estatística que mostra, por exemplo, de cada 10 crianças, quantas estão trabalhando hoje? Existe algum trabalho nesse sentido? Colocando em relação principalmente a esse momento que nós estamos ainda vivenciando da pandemia, essa estatística ela tende a aumentar.
Por quê? A criança ela está boa parte do tempo em casa. E mesmo alguns colocando, vai arrumar seu quarto, vai limpar a casa, lava louças, limpar quintal e deixar de estudar, de resolver as suas atividades, suas tarefas escolares, acompanhar as aulas. Então, de 10, eu acredito que pelo menos umas 7, 8 passam por esses tormentos dentro da própria casa. Porque já fere, né, o direito da criança, da escola, da educação. Mas eu quero falar com o senhor agora a respeito desse projeto. Nós sabemos que esse projeto, ele não nasceu aqui na cidade de Cuiabá, mas ele é um projeto nacional implementado pelo Ministério Público do Trabalho. Há quanto tempo a Prefeitura de Cuiabá é parceira do MPT para a realização desse projeto? Eu tive a grande oportunidade de participar enquanto professor em 2016, na escola onde eu tenho a minha atuação enquanto professor, que é na escola Ranulfo Paz de Barros, no bairro Santa Isabel. Na época, o saudoso professor Ferraz, que era o coordenador municipal. E a escola foi convidada e, como eu sou um professor bastante dinâmico, gosto muito de trabalhar com projetos, sempre trabalhei com projetos, a escola me fez o convite para eu ser o professor referência, para poder articular com os demais colegas a execução das atividades dentro da escola. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho muito significativo, uma parceria entre todos os professores, independente dos anos ou das turmas que participavam na época, nós conseguimos assim mobilizar bastante a escola. E tivemos até alunas premiadas, chegando até a etapa estadual do prêmio MPT na escola. Que maravilha, muito bom saber disso. Eu gostaria de saber qual é o perfil dos estudantes que estão participando este ano do projeto. Eu, com a minha equipe dentro da própria secretaria, eu faço parte da coordenadoria de programas e projetos, nós pensamos bastante alguns critérios, porque senão a gente tinha que colocar todas as unidades educacionais que a gente sabe os problemas que as nossas crianças e adolescentes enfrentam, como eu falei agorinha, principalmente nesses tempos de pandemia. Então a gente viu a questão da localização, a questão da vulnerabilidade dos bairros aonde essas crianças e adolescentes elas moram. Agora são 2.453 alunos, 113 professores, 10 unidades escolares. Isso mesmo. E há uma característica interessante nesse projeto que é de multiplicação da informação, né? Você criar um multiplicador da informação. Que impacto que vocês esperam desses alunos, desse trabalho realizado este ano, agora de 2021? A gente está realizando todo o trabalho online. Então, eu, enquanto coordenador, eu tenho um contato bem direto com os gestores das 10 unidades e eles são a ponte de ligação com os professores e os professores com os alunos. É a Secretaria Municipal de Educação formando, montando um mundo melhor. Com certeza. Este é o papel, essa é uma das missões que a Secretaria de Educação de Cuiabá tem na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Hoje nós estamos falando sobre 10 escolas, mais de 2.000 crianças, né, de 10 aos 17 anos, do 4º ao 7º ano. Esse perfil muito específico de estudante, quais são as ações, quais são as atividades que a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, tem desenvolvido para mostrar para essas crianças quais são os seus direitos e também os seus deveres. Nós iniciamos com esse curso à distância para a escola pública e privada, que eu disse anteriormente, conhecer um pouco do papel do Ministério Público do Trabalho. E dentro desse curso, nós também tivemos bastante contato e conhecimento a respeito quais são os direitos, o que a criança deve fazer, o que o adolescente deve fazer em relação à questão do primeiro emprego para os adolescentes, o que é garantido pela Constituição Federal
para que a gente possa também estar multiplicando com as 10 unidades que estão participando conosco. Tivemos uma oficina de capacitação que aconteceu durante o mês de abril, e durante o mês de maio e junho nós já tivemos outras palestras que são promovidas pelo Ministério Público a nível nacional, né? Então, todo o território brasileiro que aderiram ao projeto estão participando. E a nível local, eu também escrevi o plano municipal do projeto MPT na escola. Que maravilha! Então, eu estou disponibilizando materiais de apoio para os gestores. Consigo baixar textos, vou disponibilizar a ECA, né? O ECA, desculpa, para os professores. Eu consegui um gibizinho da Turma da Mônica sobre o ECA para poder interagir, para não ficar aquela coisa tão maçante para o aluno, falando, é mais um projeto. Não, mas é algo que vai impactar ele poder conhecer seus direitos e seus deveres. Professor, agora para a sociedade, como que ela pode participar disso tudo? Como é que a gente pode denunciar o trabalho infantil? Como que a sociedade participa dessa discussão? A sociedade, ela pode estar entrando em contato diretamente com as próprias unidades educacionais. Eu só vou colocar assim um exemplo que eu tive em 2016 enquanto professor, no momento da execução das atividades. A gente participou do prêmio MPT na produção de redação, de desenhos, e boa parte do que os alunos escreveram e representaram nos seus desenhos foram momentos de algo que estava acontecendo na vida deles. Olha só. Alguns até pediram assim, que não era para mostrar a produção, ou a gente conversava com eles. Era um desenho denúncia. Sim. É a representação do dia a dia, né? Como as crianças conseguem se expressar. E é algo que estou conversando com os gestores para eles estarem atentos. Se o presencial a gente já deparava com situações assim, imagina agora. A gente acompanha aí pela mídia, questão de exploração, não só do trabalho, mas exploração sexual, que isso também influencia muito. E é um baque, é um corte na vida, é um trauma, porque a gente depara com situações de crianças e adolescentes que futuramente, às vezes eles não têm uma colocação melhor no trabalho, ou eles trilham um caminho um pouquinho diferente. E aonde que a gente consegue ter a base nisso tudo? Dentro da escola. Não tem. Tudo perpassa pela educação. Então esse projeto ele vem ao encontro para a gente poder conhecer, discutir, trabalhar e denunciar. Para a gente encerrar, que recado o senhor deixa para a sociedade? Acompanhem. Pais, estejam atentos à fase da idade de vida do seu filho. Professores, gestores, nós, enquanto assessores na secretaria, acompanhemos de perto, mesmo à distância, como que está acontecendo esse trato dentro da família. Às vezes a denúncia, ela não chega de uma forma assim tão direta, porque o pai, às vezes, ele pode maquiar algumas dessas respostas para as unidades educacionais. Mas a gente sabe que acontece. E eu estou muito confiante no resultado positivo. Eu disse para os gestores e para os professores, o prêmio é importante, ele é importante. Você vai receber a premiação, uma colocação? Sim, é um destaque. Mas, acima de tudo, é o aprendizado e o despertar nessas crianças, adolescentes e até mesmo nos adultos que acompanham eles a ter um olhar diferenciado ao combate ao trabalho infantil e do adolescente.
Muito obrigada pela sua participação. Nós falamos hoje com Edmilson Marques de Moraes, ele que é coordenador municipal do projeto de combate ao trabalho infantil que se chama MPT na Escola. E como vocês já viram, nós temos que proteger as crianças e também saber quais são as situações em que elas estão envolvidas em trabalho infantil indevido. Se você deseja saber um pouquinho mais a respeito desse projeto, é só procurar nas redes sociais do MPT e também da Secretaria Municipal de Cuiabá. E vamos agora ao Giro de Notícias. Então, isso aí foi um pouquinho daquilo que nós já estamos desenvolvendo. Esse trabalho em parceria do Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, com as 10 unidades. Eu vou estar disponibilizando esse link para que isso também seja trabalhado juntamente com as unidades, seja divulgado esse trabalho, realmente, que está sendo bastante fantástico. A gente está retomando, não só aqui em Cuiabá, mas nos demais municípios do estado de Mato Grosso. A Prefeitura de Cuiabá e a Secretaria Municipal de Educação agradece a participação de todos no lançamento do projeto MPT na Escola Cuiabá. Agradecer a todos os técnicos, os assessores e as coordenadorias aqui da Secretaria Municipal de Educação pela participação e o trabalho colaborativo. Agradecer à equipe técnica pelo trabalho responsável na transmissão deste evento. Agradecer imensamente às unidades educacionais que disseram o seu sim para este grande desafio e que nós já estamos conseguindo obter resultados bastante positivos. Agradecer também ao Ministério Público do Trabalho, em nome do Dr. André, pela confiança na Secretaria Municipal de Educação, e com certeza vocês todos verão resultados bastante promissores ao final desta primeira etapa do projeto MPT na Escola aqui em Cuiabá. Mesmo se nós não conseguimos chegar à etapa do prêmio ou estadual ou nacional, mas o que vai importar é o trabalho que está sendo realizado nesse momento e que esse trabalho vai ser multiplicado, se Deus quiser, para todas as unidades educacionais da nossa rede municipal. Isso aí comprova a missão da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e de todos aqueles que realmente abraçam a causa em combater o trabalho infantil e do adolescente, o trabalho que é feito diretamente para a exploração também da criança e do adolescente. E eu vou terminar com um poema para que nós possamos trazer essa grande reflexão a respeito do combate ao trabalho infantil e do adolescente. A sociedade se cala, a criança chora, por dentro, sem amor, com saudade dos pais, sem alento, vivendo por trabalho. Este trabalho escravo, que destrói, que torna inválido, sem sonho, claro. Quadros vazios, vidas desbotadas. Quantas primaveras passam, várias surgem. O trabalho infantil continua, o desespero urge. Fuja. Não, não dá. São regras ocultas, não burle. Pobre vai para o trabalho para levar um tiro. Criança ainda escravizada no garimpo. A segregação acontece, meu amigo. Se você não viu, é porque está perdido. Peço que as crianças possam sorrir novamente. Ah, como é bom mostrar os dentes. Sorria, exista, protejam nossas estrelas, crianças e adolescentes.
não tente, não cale a voz de quem ama. Muito obrigado pela participação de todos. Tenham uma excelente noite, um bom descanso. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Obrigado, Edmilson. Bom descanso a todos e a todas. Você vai objetar, tá aqui no meu quarto?